coisas. Quando alguém diz assim para mim, eu não tenho tempo, a pergunta que eu faço é, o que essa pessoa faz com o tempo que tem? Porque a nós todos foi dado a mesma quantidade de tempo, certo? O tempo corre para a gente como corre para qualquer outra pessoa na face da terra. Por que tem gente que às vezes faz mais, outros fazem menos, outros fazem coisas mais importantes, menos importantes? Porque eles aprenderam a estabelecer prioridades. Primeiro. Mateus 6,33, eu vou pedir para você fazer essa leitura comigo, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é muito interessante, porque ele fala para a gente a respeito de quão importante é a gente confiar em Deus, né? Que é o texto capítulo 6 de Mateus, e ele fala a respeito da ansiedade que a gente muitas vezes tem por conta de não termos alguma coisa ou querermos ter alguma coisa, né? Então, não deixem ansiosos por vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. E aí ele vai, né, falando sobre isso. E esse verso é praticamente quase que o encerramento dessa ministração, quando o Senhor diz, um pouco antes, ele diz, olha, os gentios, né, quer dizer, aqueles que não confiam em Deus, é que têm esse tipo de preocupação, mas vocês não. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, há uma prioridade, busquem em primeiro lugar. Essa palavra primeiro, uma palavra grega que quer dizer primeiro, ou em tempo, ou em lugar, ou em posição, não é? Mas é uma ideia mesmo de ordem, o que é que vem primeiro. Então, quando ele diz assim, olha, não fiquem ansiosos pela vida, o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, etc. Ele diz, busquem primeiro, significa primeiro lugar mesmo. O que eu busco primeiro na minha vida? O que eu vou colocar em primeiro lugar? E, infelizmente, poucas pessoas colocam Deus em primeiro lugar. Ainda que declarem que Deus é Deus, dizendo que Deus é o Senhor da vida, etc. Mas não colocam em primeiro lugar quando você abre a agenda da pessoa. Pensa nisso. Né? Se eu olhar assim, a agenda de uma pessoa, né? O que você faz de manhã, depois tal, não sei o quê, na hora do almoço, e vai indo até você dormir, onde que está Deus nisso? Ah, Deus está em tudo, Ele é maravilhoso. Sim, eu também sei disso. Mas o quanto que isso afeta a sua agenda? Ou aquilo que você busca em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ver o quê? O que vem primeiro? Muito obrigado, vem Deus. Mas o que vem primeiro? Primeiro, né? Esse cara é ruim, né? Fica pedindo também cada coisa. Mas a ideia é essa. O que vem primeiro? O que é primeiro. E o que a Bíblia ensina? Olha o que está escrito em Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. É claro que esse texto tem a ver com tudo. Tem a ver com a eternidade, tem a ver com o início de todas as coisas, o fim de todas as coisas, tem a ver com tudo. Mas a ideia de que, sendo Deus o primeiro e o último, significa que Ele abarca todas as coisas, Ele abrange tudo. E quando no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, ao anjo da igreja em Esmirna, Apocalipse 2:8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E esse texto faz uma referência ao Senhor Jesus Cristo, você vê mais uma importante base dizendo que Jesus é Deus, certo? Porque quem é primeiro e último? Deus. Só que aqui foi Jesus quem apareceu para João. É Jesus quem está dando a ordem e dessas cartas, né, às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, eu sou o primeiro e o último. Então quem vem primeiro na nossa vida é Deus.
Se Deus não for o primeiro na história da nossa vida, gente, a gente vai sempre correr atrás do prejuízo, como diz o outro. Porque quando Deus vem em primeiro lugar, significa que tudo que eu fizer tem a tônica da presença de Deus. Tem a tônica da direção de Deus. Né? Quando você diz assim, eu vou orar, o que você está fazendo? Você está pondo Deus em primeiro lugar. Né? Vou fazer esse negócio. Não, eu vou orar primeiro. O que você está fazendo? Pondo Deus em primeiro lugar. Eu vou conversar com Ele primeiro. Dependendo do que Ele vai dirigir a minha vida, dependendo do que Ele vai me ensinar, dependendo daquilo que eu vou aprender, é por aí que eu vou. E nós, homens, somos muito preguiçosos no que diz respeito à vida espiritual, né? As mulheres parece que elas são muito mais dadas à espiritualidade, a se reunirem, a irem para uma igreja, a estarem numa reunião de oração. Nós, os homens, somos mais tímidos e mais preguiçosos, né? Ou a gente pode usar outras palavras, mas a ideia é que não importa o sexo aqui, a questão é, Deus é Deus, Ele é o primeiro, Ele vem antes de tudo, Ele criou todas as coisas, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Você tem um negócio, Deus vem em primeiro lugar no seu negócio? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Deus vem em primeiro lugar no seu negócio? Não, em primeiro lugar, o meu negócio é o lucro. Depois a gente vai... Não, Deus vem em primeiro lugar. Ele é o meu sócio majoritário. Ele vem em primeiro lugar. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de priorização das coisas. Priorização das atividades. Priorização da sua agenda, né? Da sua vida. Alguma vez já aconteceu de você ficar nervoso? Assim, alguma vez, assim, muito... muito assim, você nem lembra. Agora, você ficou nervoso com a sua esposa? Não, aí não, né? Aí não, aí fica... Aconteceu? Não, talvez tenha acontecido algum dia, tal, né? Ok. O que você fez para resolver essa situação? Eu vou dizer para você o que eu faço. Eu falo com Deus. Porque se Deus não estiver me dirigindo, eu estou enrolado. Eu vou deixar o meu coração seguir as minhas intenções e a própria reação, né, humana minha. E eu vou ficar mais nervoso, eu vou ficar bravo, eu vou falar o que eu não devo falar. A primeira coisa, fale com Deus. Resolva essa questão com Deus. Ai, pastor, mas como é que eu faço? Estou ali no calor da conversa, o que eu faço? Eu peço licença para me ajoelhar no meu quarto? Não, cara, você fala ali com Deus, ali. Deus vem em primeiro lugar. Você está ali, ouvindo alguma coisa e falando, Senhor, me ajude, acalma o meu coração, dá-me paciência, dá-me paz, tranquilidade. Senhor, não estou entendendo o que a minha esposa está falando, ela está falando uma língua diferente. Ela está falando uma língua diferente. Senhor, dá-me graça e tradução simultânea. Eu preciso entender o que está acontecendo. Não é verdade, queridos? Porque nossa cabeça funciona em ritmos diferentes, em estações, muitas vezes, muito distantes, muito diferentes umas das outras. Vamos ver algumas implicações. E eu quero fazer essas considerações visualizando quem segue a Cristo, né? Quem segue a Jesus. Então, mas para quem são os seguidores de Jesus? Algum título? Não, se você ama Deus e segue a Cristo, você é seguidor de Jesus, certo? Não tem título nenhum, não. É uma questão de intenção. Primeira coisa, naquele texto que a gente leu, vamos ler de novo, diz, buscai, é Mateus 6:33, certo? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que vem primeiro? Primeiro, antes de tudo, busque ao reino de Deus e a justiça de Deus. O que é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus? A primeira questão que fica na nossa mente, que a gente precisa entender, e eu não vou tentar explicar aqui, porque é um assunto muito longo, mas é o que é o reino de Deus. Mas, de uma forma muito simples, eu gostaria de pensar que o reino de Deus me mostra
O reino, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus me mostram que existe algum outro reino e algum outro tipo de justiça, que eu não devo buscar. Então eu quero ler com vocês aqui em João 18, 33 a 37, esse texto que é uma conversa de Pilatos com Jesus. Eu quero que você pense no que Jesus respondeu para Pilatos, tá? Lembra de Pilatos? O cara tinha o poder de soltar Jesus ou mandar crucificar, etc. Lembra daquele cara? Então, o cara que lavou a mão lá? Então, muito bem. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Que essa para ele era uma questão importante, porque era uma questão de autoridade. Você é o rei dos judeus? Porque nós temos aqui um bonequinho chamado Herodes, que a gente manda nele. O Herodes é o rei dos judeus. Por isso que Herodes ficou bravo com Jesus, por isso que Herodes queria matar Jesus, né? Porque eles eram um puppet, né? Um bonequinho na mão de Roma. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Eu acho legal demais essa resposta. Essa pergunta é sua mesmo ou falaram isso para você? Eu acho 10 isso, né? Ele não respondeu o que o Pilatos perguntou. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? A preocupação do homem era grande, certo? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Incrível, né? O que é que Jesus deixou claro para a gente? Que existe esse reino humano e existe o reino de Deus. E Jesus disse: eu sou rei porque eu nasci rei, mas eu não sou rei dos judeus. Eu não sou rei dos romanos. Eu sou rei de um reino que não habita aqui, que não nasceu aqui e que não está sendo dirigido por vocês. No livro de Apocalipse, aliás, esse verso é cantado no Messias de Handel. Lembra do Aleluia? Aleluia. Lembra aquela música? Então, lá no meio tem: o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ou seja, existe o reino dos homens e existe o reino de Deus. O que a Bíblia ensina para a gente, quando Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é que Jesus está dizendo: se você buscar as coisas, os valores, porque justiça tem a ver com aquilo que é a base das suas decisões. O que é juízo? Juízo é o julgamento. O que é justiça? Justiça é a base do julgamento. Então, buscar a justiça de Deus é buscar a vontade de Deus. Existe um reino, esse reino tem um rei que é Cristo, e tem uma justiça que é a vontade de Cristo. O que Deus está explicando para a gente ali naquelas palavras é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, os valores do reino de Deus, a vontade de Deus, a decisão de Deus, a base de toda a vida que está em Deus. É isso que a gente tem que buscar. Ah, pastor, mas onde é que está isso? Na Bíblia, que você não lê. Todo respeito, todo respeito. Mas está na Bíblia, não está na Bíblia? Onde é que eu encontro a vontade de Deus, a verdade de Deus, em um texto maravilhoso como esse? Está na Bíblia, né, gente? Então eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso ler as Escrituras. Ah, mas eu tenho dificuldade da leitura da Bíblia. Eu pego a Bíblia e começo a ler, dá sono. Que hora você começa a ler? A hora que você deita, cansado, passou um dia cansativo, deita, pega a Bíblia que está ali no seu criado mudo, abre a Bíblia naquela luz de quarto. Não, mas eu estava atento. Cara, você tem que ler a Bíblia num horário certo. De manhã, na hora do almoço, durante o dia, algum momento que você pegue
de que não tenha sono. Mas existe um outro problema. Existe um sono que não é humano. É um sono ataque maligno. Ataque maligno. Ou seja, se você não colocar Deus em primeiro lugar e não orar antes de ler a Bíblia, você não consegue ler a Bíblia. Você nunca vai ler a Bíblia. Certo? Essa é uma guerra espiritual. O inferno inteiro não quer que você conheça as Escrituras. Por quê? Porque se você conhecer as Escrituras, você vai vencer o diabo, vai vencer o mundo, vai vencer as coisas erradas dessa terra, vai viver uma vida linda. A nossa missão qual é? Quem lembra? Ninguém lembra. A nossa missão é a gente, através da verdade de Deus, viver viver nesse mundo, nessa sociedade, construindo uma sociedade ética. Para a gente construir uma sociedade ética, eu tenho que estar comprometido com alguma coisa. E esse compromisso, né, comprometido com a verdade de Deus, homens comprometidos com a verdade de Deus, construindo uma sociedade mais ética. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa bandeira. Segundo, serviço ou poder? Serviço ou poder? Isso aqui foi uma discussão, na verdade, né? Aliás, 2 irmãos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, a gente queria sentar um à direita e outro à sua esquerda, né? Assim, na boa, né? A maior cara de pau do mundo, né? E aí, Jesus vai explicar como é que funcionam os valores do reino. E ele diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ou seja, nesse mundo, no reino deste mundo, existem ordens na cadeia de autoridade. Tem alguém que manda em alguém, que manda em alguém, que manda em alguém. Isso é uma cadeia de autoridade. Aí Jesus diz assim: mas entre vós, eu estou lendo Marcos 10, versos 43 e 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o que é a questão do ser primeiro no reino de Deus? Ele diz: primeiro no reino de Deus é quem serve. Pense nisso. Quem é que está em primeiro lugar no reino de Deus? Não estou falando agora de Deus, porque Deus já falamos sobre isso, que Ele está sempre. Mas quem é que vai primeiro? Ele diz: aquele que serve. Aquele que serve, aquele que vai lá lavar os pés dos discípulos. É aquele que vai ajudar, abençoar, servir. É aquele que vai se entregar no serviço ao próximo. E Jesus disse: esse sim é o primeiro. Esse tem autoridade. É uma inversão de valores, certo? Porque nesse mundo, para você ter autoridade, o que você precisa ter é status, é poder, é dinheiro, é função, é cargo, é isso. É por isso que muitas vezes nas igrejas dá muita briga. A igreja, que deveria ser uma expressão clara desse texto, acaba sendo mais uma empresa com cargos, com funções definidas, com estabelecimento de cadeia de autoridade, e eu mando, se você tiver inteligência, você obedece. E aí você chega para alguém e diz assim: você não quer nos ajudar dando aula na escola dominical, ou dando um curso para a gente, que a gente já viu que você sabe e tal. A pessoa: não, pode deixar, deixa que eu faço isso. Nossa, vai ser um privilégio, que privilégio, não sei o quê. Então, a partir de hoje, você vai ser o professor do curso tal. Beleza, e tal, não sei o quê. Aí, está lá no meio do caminho, você descobre que o que a pessoa está ensinando não é bem uma teologia cristã correta. Aí você chama a pessoa e diz: olha, cara, desculpa, mas a gente vai ter que fazer uma mudança. Como assim? Aí ele já liga para todos os alunos e diz: olha, estão querendo me tirar da classe. Olhando para a minha cara, para a minha falta de cabelo,
e pelos cabelos brancos que eu tenho, você pode imaginar quanto que eu já vi isso na vida. Quando as pessoas não querem servir, elas querem ser servidas. Elas não querem ser servas, elas querem ser senhores ou senhoras. Isso é terrível. Jesus disse, sirva. Quando eu vejo o pessoal aqui trazendo bateria, contrabaixo, guitarra, violão, esse monte de fio, né? Murilo, coitado, veio para cá, esqueceu, voltou para casa dele, voltou para cá, 1 hora de atraso, não sei o quê. Acabou não atrasando, graças a Deus, mas para ele, né? Traz uma coisa, traz outra, bota no carro, tira daqui, põe ali, não sei o quê. A própria filmagem, né? Toda a utilização, tudo é deles, né? Do Edson, usando aí esses instrumentos, essas coisas, esses aparelhos eletrônicos caríssimos, estão sendo usados. Sabe por quê? Eu não pedi nada. Ninguém pediu nada. Mas o Espírito Santo orquestrou no coração de cada um deles, dizendo assim, escuta, você não segue a Jesus? Por que você não serve? Oh, rapaz, tá uma boa ideia. Aí vem servir. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Que vocês que estão servindo, ajudando, né? Limpa a mesa e cuida e traz pizza e arruma e limpa e ajuda e fica lá na... todos vocês, que eu não quero ficar citando o nome de nenhum aqui, porque sempre a gente esquece alguém, o que eu quero dizer é que, pela graça de Deus, o que vocês estão fazendo é se identificando com a pessoa de Cristo, aquela pessoa que vocês dizem que amam. Ponto. Amém? Então, ser primeiro ou não ser primeiro, você quer ser primeiro, olha a palavra primeiro aqui, só que aí, você quer ser primeiro, você tem que servir. Se você não servir, você não vai ser primeiro. Terceiro, o que fazer primeiro? Chegaram para Jesus e falaram, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Quer dizer, o que vem primeiro? Eles conheciam os 10 mandamentos e conheciam vários outros princípios espirituais reservados ali no Antigo Testamento. Eles conheciam, mas era alguém que queria saber, escuta, o que é que vem primeiro, o que é mais importante? E Jesus respondeu, leia comigo em voz alta, em Mateus 22, versos 37 e 38. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O que vem primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com o teu coração, com a tua alma, com as tuas forças, com o teu entendimento. Amar a Deus com a tua inteligência. Amar a Deus com aquilo que Deus te deu. Eu tive o privilégio na minha vida, no meu andar cristão, missionário, pastoral, de participar de uma organização missionária chamada Missão para o Interior da África. Fiquei 13 anos cooperando com os irmãos. Uma missão antiquíssima, já naquela época estava perto dos 100 anos de idade, eu digo naquela época que eu estou falando aí década a partir de 1986, que eu comecei a cooperar com eles, já tinha quase 100 anos. E quando eu comecei a me inteirar um pouco mais, etc., para mim era tudo muito novo, eu também era muito novo, para mim era tudo uma coisa maravilhosa, etc., e aí alguém falou assim, então, porque tem esse missionário aqui, o que ele faz? Ele é piloto de avião. O que ele faz? Ele pilota, né, esses aviões, levando mantimento para lugares difíceis, lá para o meio da selva, na África, né? E esse aqui, esse daqui é professor de inglês. Mas é professor de inglês missionário? Ele vai lá, ele ajuda, ele fala de inglês, etc. E, ao mesmo tempo, ele ensina. Muitos anos depois, na verdade, 10 anos depois disso, eu estava em Miami para 30 dias de imersão em inglês, e um desses homens, missionários, professores de inglês, já tinha gasto a sua vida lá na África, já idoso, aposentado, ele foi o meu professor de inglês. E ele sentou comigo para conversar comigo e falou, olha, o que nós vamos fazer é estudar juntos o livro de Filipenses.
Bom demais, não é? Olha lá, eu estava estudando o livro de Filipenses em inglês. As tarefas eram sobre o livro. E ele fazia isso com seus alunos lá na África. Quanta semente foi deixada lá? Você que acha que quem serve a Deus tem que ser pastor ou missionário, deixa eu te falar uma coisa, você não entende nada inocente. Você tem que ir para frente, pensar melhor. O que é que eu sei fazer? Eu mexo com tecnologia da informação. Use isso para Deus. O que você sabe fazer? Sou marceneiro. Use isso para Deus. Como? Fazendo banco para a igreja? É a única coisa que você sabe fazer? Utilize a sua empresa para Deus. Eu sou advogado. Utilize isso para Deus. Sou médico. Utilize isso para Deus. Sou engenheiro. Utilize isso para Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é com um pedaço do coração. Com toda a tua alma. Não é com um pedacinho da sua inteligência, suas emoções, seu entendimento. Não. Com tudo. O que vem primeiro? O que eu faço primeiro, pastor? Ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Amém, queridos? Vocês concordam ou não? Não precisa concordar porque eu estou falando, mas vocês estão concordando com isso? Isso é importante, né? Número 4, o amor que vence o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O texto é de 1 João capítulo 4. Veja o que diz esse texto. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pastor, o que quer dizer esse texto? Esse texto é o seguinte, gente. A gente acha que o contrário de medo é coragem. E a Bíblia ensina para a gente que o que lança fora o medo, o que expulsa o medo da nossa vida, é o amor. É o amor de Deus em nós, por isso que Ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A proatividade divina, Deus veio e me amou primeiro, eu reajo a esse amor amando a Deus de todo o meu coração. Então, o que resolve o meu problema de medo, de insegurança, do que é que eu vou fazer, o que é que não vai fazer, o que é que vai ser meu futuro, é o amor de Deus. Pastor, você sabe que eu tenho medo, sabe, a gente como é homem, a gente é assim e tal, a gente sustenta a casa, ou pelo menos a gente trabalha junto com a esposa lá para sustentar a família e tal, mas o meu medo mesmo é não ter condições amanhã, o que vai ser dos meus filhos? Eu fico, pastor, nem durmo. Está faltando você conhecer Jesus, querido. Se você conhecer Jesus, vai ficar tudo mais simples. Mas como? Conhecer Jesus e a comida vai cair do céu? Se Ele quiser fazer isso, Ele faz. Mas não é essa a questão é que Ele vai arrancar de você aquilo que te impede, que é o medo. O que impede você de ser um profissional melhor? É o medo. O que impede você de lutar por uma promoção no seu trabalho? É o medo. Vai que eu peço uma promoção e eles resolvem me mandar embora. É medo. Eu trabalho nessa empresa. Quantos anos? Já faz 10 anos que eu trabalho nessa empresa. Você gosta? Odeio. Mas como faz 10 anos que você odeia? Você está ficando doente e não sabe. Mas eu tenho medo de perder esse emprego, é tudo que eu tenho. E se te mandarem embora? Aí eu quero ver a história.